Fala pessoal, Rian aqui e nesse vídeo a gente vai começar mais uma série dentre todas as outras séries que a gente já tem aqui no canal Data Review, esse canal que você já está acompanhando bastante tempo, e se você não está, se inscreva, vai vir muito conteúdo, né, nessa série e diversas outras séries que já tem no canal, desde o conhecimento básico até o mais avançado. Se você já está inscrito, você já sabe disso. E nesse vídeo a gente vai começar a falar de um tema muito importante. A gente vai falar sobre SQL ou SQL. A gente vai entender o que é o SQL e por que esse conhecimento é extremamente importante para a ciência de dados, porém não só para a ciência de dados, para praticamente toda a área de computação. Então, como nas outras playlists, a gente vai fazer uma motivação aqui para entender o que é o SQL. A gente vai falar sobre um SQL básico, a gente não vai tratar de conceitos muito avançados, mas a gente vai começar de maneira bem simples e vai dar para a gente explorar bastante sobre essa linguagem. Então vamos começar essa série. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que significa SQL, né? O SQL, SQL. SQL ou SQL significa Structured Query Language, que uma tradução livre seria uma linguagem estruturada de consulta. Preste muita atenção, nenhuma dessas palavras é à toa, né? É uma linguagem. O que é uma linguagem? Uma linguagem de programação. E se você está assistindo essa série, eu espero que você já tenha assistido a playlist básica de programação, a programação básica que tem aqui no canal. Lá você vai ter uma noção fundamental do que é uma linguagem de programação e vai aprender tópicos do básico ao avançado no Python. Extremamente recomendável para você assistir essa série, para você entender ali lógica de programação e o básico dessas linguagens. Essa linguagem é uma linguagem especial, porque ela é estruturada para consultas. Então, ela atende um propósito bastante específico. E esse propósito é de fazer as consultas. Mas, Jean, consulta em quê? E por que estruturado? Bom, o SQL ou SQL é uma linguagem padrão para gerenciar e manipular banco de dados relacionais. Nesse momento, você precisa saber o que é um banco de dados relacional. Se você não sabe, você não assistiu a playlist que também tem aqui no canal, que é uma playlist de bases de dados. Lá a gente fala sobre o que é uma base de dados, a gente estrutura, a gente explica as diversas características de uma base de dados, os sistemas que gerenciam essa base de dados. Então, também é muito importante que você assista essa playlist, principalmente para você entender o que é o SQL. Então, o que a gente está vendo aqui é que o SQL é a linguagem que vai conversar com essa base de dados. E não só isso. O SQL, ele faz as operações mais complexas para que você possa efetivamente gerenciar todo o sistema de gerenciamento de bases de dados, que é o SGBD. O SGBD a gente explica o que é, né, o seu contexto e como ele se relaciona com os bancos de dados, né, com as bases de dados. Isso também está lá na série Fundamentos de Bases de Dados. Muito importante que vocês assistam essa série. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que o SQL é uma linguagem de programação mesmo, mas é uma linguagem de programação especial. É uma linguagem de programação que é construída para conversar com bases de dados, com banco de dados. O SQL ou SQL, né, como eu comecei falando aqui no vídeo, SQL por quê, pessoal? Porque o SQL, na verdade, ele vem do SQL. O SQL, ele era um sistema proprietário, como a gente diz, né, cujo dono era a IBM, né? Então, posteriormente, como esse sistema ele deu muito certo, ele evoluiu e se tornou uma linguagem utilizada por diversos outros sistemas que faziam gerenciamento de bases de dados. Logo depois, a gente vai ver isso mais para frente aqui nessa playlist mesmo. Isso foi evoluindo, foi tomando alguns padrões ali para que se tornasse efetivamente uma linguagem de programação universalmente utilizada. E aí cada um acaba falando de uma certa forma, né? Você pode escolher a maneira que for mais conveniente para você. Como a gente acabou de comentar, né, ela é uma linguagem de programação. E como toda linguagem de programação, ela usa lógica de programação. Então, aprender o SQL, aprender o SQL, ele vai ser tão ou mais fácil se você já conhece alguma coisa
de linguagem de programação, se você já conhece alguma coisa de lógica de linguagem de programação. Se você já conhece, isso aqui vai ser muito fácil, né? Se você não conhece, assista a playlist de programação básica. Bom, quando a gente estuda as bases de dados lá na playlist de fundamentos de base de dados, a gente vê lá que a gente vai ter um sistema conversando com as bases de dados, intermediando as nossas consultas, né? Seja eu fazendo a consulta direto, ou pode ser um programa fazendo a consulta, né? Pode ser também um modelo de IA fazendo essa consulta. E qual é o papel do SQL nessa arquitetura? É que a forma de eu conversar com esse sistema aqui vai ser exatamente por meio do SQL. Então, perceba que, independente do que eu estiver desenvolvendo, então seja eu um engenheiro de machine learning, seja eu um engenheiro de software fazendo uma aplicação web, seja eu um analista de dados querendo acessar uma determinada informação numa base de dados, eu sempre vou ter que passar pelo SQL para conversar com essa base de dados. A gente vai ver que não é necessariamente todo tipo de base de dados que utiliza, mas é uma grande parte, é uma parte muito importante. Bom, e por que é importante, então, né? O que motivou eu fazer essa playlist aqui e fazer os diversos vídeos que a gente está começando a partir desse aqui? Bom, o primeiro motivo é que dominar o SQL, dominar o SQL, é uma das habilidades mais importantes. Não tenha dúvidas que, se você for fazer uma entrevista de emprego, se você for fazer um concurso público, vai cair alguma questão de SQL. Isso você não tenha a menor dúvida. Outro motivo é que o SQL, quando a gente se refere às operações básicas ali do gerenciamento de base de dados, ele é realmente simples. A gente não pode dizer que o SQL é uma linguagem tão difícil. Claro que o SQL vai estar em inglês, e eu falo isso, né, em todas as outras playlists. É importante você aprender o inglês, praticar o inglês. A gente sempre traz um pouco de código na parte prática de toda a playlist, a gente vai ter a parte prática aqui, sempre com palavras em inglês, termos em inglês, que é para você já ir praticando. Então, é como se você estivesse fazendo realmente um pedido para o computador para ele retornar os dados que você quer daquela base de dados. Uma outra vantagem é que o SQL, ele acaba sendo diferente um pouco ali na sua sintaxe, na sua estrutura, dependendo de qual é o sistema do gerenciamento da base de dados. A gente vai ver isso mais para frente. Porém, o básico, as estruturas básicas ali do SQL, de gerenciamento, de consulta, elas são praticamente as mesmas. Vai mudar muito pouca coisa. A diferença maior é quando você começar a desenvolver programas ou scripts realmente mais complexos. E aí realmente você vai ter que conhecer o seu SGBD a fundo e qual é a sintaxe aplicada a esse SQL desse SGBD. Uma outra questão é que o SQL básico, esse SQL que a gente vai tratar aqui nessa playlist, ele é muito parecido com o NoSQL. O que é o NoSQL? O NoSQL é tudo aquilo que não é SQL, é uma definição, né, que a gente chama de via negativa. Tudo aquilo que não é SQL entra como uma definição de NoSQL. Então, o NoSQL não é uma linguagem específica. Ele é um grupo de possíveis linguagens que podem ser utilizadas ali. E a gente trata sobre o que é NoSQL, NoSQL, lá na playlist de Introdução à Engenharia de Dados, que também tem aqui no canal. Se inscreve e assista essa playlist, porque lá é muito importante. A gente faz essa contextualização do que são dados estruturados, dados não estruturados, mas é só para você saber que a lógica, ela acaba sendo um pouco parecida, né? O SQL apareceu primeiro, depois as linguagens que utilizam outro paradigma, né, acabam incorporando um pouco da lógica do SQL também, então pode ser aproveitável. E por último aí, aprender o SQL acaba sendo uma forma de você com certeza praticar a lógica de programação. Como eu falei, né, é uma linguagem de programação, você vai usar o tempo todo lógica de programação. Então você acaba praticando e otimizando o seu raciocínio lógico. Isso é aproveitado, né? Isso é externalizado para outras áreas do seu conhecimento. Então, como a gente viu, o SQL ele é muito importante, ele é muito desejado pelo mercado de trabalho, seja ele privado, seja ele público. Por quê? Porque diversos atores, diversos papéis dentro de um pipeline de dados, perceba, pipeline de dados pode ser para tudo, pode ser para inteligência artificial, pode ser para um software, e a gente vê essa importância lá na playlist de Introdução à Engenharia de Software, que também tem aqui no canal. E aí, o que a gente vê lá? A gente vê que os desenvolvedores, eles vão precisar lidar com bases de dados, né? Todo sistema, todo software, toda
aplicação precisa de uma base de dados. Algumas informações precisam estar armazenadas para serem utilizadas e se tornarem úteis. E para isso você vai precisar conhecer alguma coisa de SQL com certeza, principalmente aquelas operações de incluir dados, deletar dados, atualizar dados, né? Vai ser importante para um desenvolvedor. Para o cientista de dados, não tem a menor dúvida. Isso aqui é um dos conhecimentos mais importantes na ciência de dados. Para você fazer um insight, para você tirar algum tipo de conhecimento dos dados, você vai precisar aprender a manipular bases de dados. E como eu falei, bases de dados estruturadas, elas ainda representam uma importante fração de tudo que há armazenado hoje em dia em todas as empresas, todas as aplicações, todos os sites. Então é um conhecimento indispensável para o cientista de dados. Aqueles que trabalham com aprendizado de máquina, ou mesmo a engenharia de dados, ou a inteligência artificial como um todo, também vai ser indispensável, né? Assim como nas outras áreas de software, armazenar dados é essencial. Para o engenheiro de dados nem se fala, né? É praticamente a sua função principal. E também não dá para imaginar que um modelo de inteligência artificial não tenha dados para treinar, não tenha dados para fazer inferência ou fazer previsões. Então, perceba que é extremamente essencial. O papel talvez mais importante de todos esses que a gente falou aqui, que a gente vai falar aqui, é com certeza o chamado DBA, o DBA, que é de Database Administrator, ou administrador de base de dados. Literalmente, esse é o cara que tem SQL na veia, né? Isso é a linguagem de programação que ele vai trabalhar ali quase que 100% das vezes. E, obviamente, para o DBA não basta apenas um conhecimento de SQL básico, nem intermediário. Ele precisa realmente de um conhecimento de SQL muito avançado, porque ele vai trabalhar com toda a parte de administração dessas bases de dados por meio desses sistemas. Então ele vai lidar com permissionamento, ele vai lidar com otimização dessa utilização das bases de dados. Então é um nível de utilização muito mais avançado e esse é talvez o papel que realmente utiliza o SQL em um nível de complexidade muito grande. E por último aí, por incrível que pareça, se por um lado você tem o DBA que utiliza o SQL como uma linguagem principal ali do seu trabalho, hoje em dia você tem cada vez mais pessoas, né, profissionais das áreas de negócio que não estão relacionados com a área de TI, com a área de computação ou mesmo com a área de dados exatamente, mas cada vez mais profissionais da área de negócio, seja da área de marketing, seja da área financeira, mas com algum conhecimento de SQL, sobretudo hoje em dia, né, com o advento de LLMs, no qual você consegue facilmente extrair alguns pedaços de código ali, você ter um conhecimento básico de SQL tem se tornado cada vez mais exigível, porque você tem, hoje em dia, verdadeiras arquiteturas que facilitam a comunicação entre a área de negócio e a parte de dados, para que os analistas de dados ou mesmo os profissionais da área de negócio possam consultar diretamente os dados de acordo com a análise que eles estão realizando. E aí você percebe a amplitude que o SQL tem e a sua importância para diversos papéis, independente da área de atuação. Falando de algumas limitações do que a gente vai tratar aqui e do próprio SQL, é que o SQL, ele, claro, né, para você fazer operações de gerenciamento básicas, ele vai ser simples, ele vai ser até tranquilo de a gente aprender e vocês vão ver que não precisa ter medo, mas ele pode se tornar com certeza muito complexo. É só você imaginar que você tem empresas gigantescas, né, gigantes da área da tecnologia que utilizam ali por baixo dos panos SQL. Então, coisas muito complexas estão acontecendo. Outra questão é que o SQL ele não é uma linguagem que vai implementar originalmente alguns aspectos de arquitetura, funções, coisas que são mais relacionadas à arquitetura do SGBD. Ele vai, na verdade, apenas demonstrar para você uma interface para que você faça a implementação desse tipo de objeto, desse tipo de arquitetura mais avançada para um SGBD. Então é aquilo que eu falei, quando você estiver trabalhando com operações um pouco mais complexas, aí a gente vai precisar realmente entrar num conhecimento específico de qual SGBD a gente está trabalhando. E por último, aí é só para dizer que a SQL é a Structured Query Language, então uma linguagem para dados estruturados. Então ele não vai servir, né, embora você tenha algumas ferramentas que otimizam a gente trabalhar com algumas variações ali, mas a rigor você vai trabalhar exclusivamente com dados relacionais. Em outras palavras, você vai trabalhar com tabelas, né, linhas e
colunas. Bom, como pré-requisito, aqui não é obrigatório, mas como eu mencionei ao longo do vídeo, é muito importante que você traga alguns conhecimentos básicos aqui para a gente aprender SQL a partir desse vídeo e em toda a série. Esteja certo de estar inscrito para acompanhar tudo. O conhecimento da programação básica é muito importante, a gente tem uma playlist feita aqui no canal. O conhecimento dos fundamentos de base de dados também é muito importante. Vamos lembrar que SQL é você conversar com uma base de dados e é indispensável que você saiba o que é uma base de dados exatamente. A playlist de introdução de engenharia de dados, que é um campo um pouco mais amplo, mas que é extremamente relevante e importante. É uma série que está muito legal e vai trazer para você um contexto ainda mais amplo para que você possa utilizar. Perceba que o SQL ele também vai ser importante para essas playlists. Então, todo esse conteúdo se conversa. Não é indispensável, mas extremamente recomendável. Tendo dado o recado, vamos começar. E aí, só para descontrair aqui, né? Os programadores em SQL são tipo, o cara ali aquecendo, né? E pá! Taca o dedo ali no Caps Lock. Vocês vão ver que é uma prática comum do SQL utilizar todo ele em caixa alta, sobretudo os comandos, né? Não exatamente os objetos. Mas esse aqui é um contexto, né, que é bastante comum na sintaxe do SQL, nas boas práticas do SQL, que é utilizar os comandos sempre em caixa alta, uma característica exclusiva aí do SQL, né? Então faça o seu aquecimento, prepare aí um café, um lanche, aperta o Caps Lock e continua comigo nessa série até o final. Por esse vídeo é isso. Se você gostou, peço que curta e compartilha. E nos vemos no próximo vídeo com o Caps Lock ligado.